Bom dia, boa tarde, boa noite, amor. Sejam todos bem-vindos ao canal Guerra Cultural Brasil. O meu nome é Renata e o vídeo de hoje é uma miscelânea de perguntas e respostas na caixinha do Instagram. Se você já é inscrito, pelo amor de Deus, me deixa um like, compartilhe esse vídeo com quem gosta de engenharia social, de guerra cultural, quem tá a fim de saber dos Paranauê, compartilhe esse vídeo. Deixa um oi pra mim pra ajudar no canal. Deixa um like, pelo amor de Deus. Tenha essa caridade com as pessoas que produzem conteúdo. Obrigado. Segundo lugar, Feliz Natal a todos vocês. Que Deus abençoe as vossas famílias. Que tenha sido um Natal em paz e sossegado. Acho que esse é o mais importante. E terceiro, quem tiver sugestões de pautas, conteúdo, perguntas, eu tô deixando caixinha no meu Instagram, @RenataDoGuerra, tá bom? Mas eu vou deixar os links aqui embaixo. Então, bora que hoje é dia de perguntas e respostas. Eu vou pegar aqui na caixinha, diretamente ao vivo. Eu queria agradecer muito as pessoas que deixaram perguntas. Acho legal o pessoal aí dividindo o seu tempo para interação. Deixa eu ver aqui, que eu tinha deixado a caixinha ontem. Bom, eu não vou falar o nome das pessoas, porque eu não sei. É uma caixinha que você já não é identificado, então eu prefiro não falar. Mas a pessoa perguntou, por qual motivo estão maquiando a guerra? Eu acredito que essa pessoa está se referindo à guerra de Gaza, né? Não sei se talvez o que está acontecendo na Venezuela, mas eu vou responder em relação a Gaza. Prepara o bumbum, que eu sei que muitos não vão gostar do que eu vou falar. Né? Eu perco muito seguidor por causa disso. Mas assim, eu acredito que essa pessoa esteja falando em relação à direita brasileira não estar falando sobre Gaza. Né? E sim, os políticos de direita, eles não vão falar sobre Gaza porque eles são, aí quem é do time do Dr. Michael Jones vai entender o que eu estou falando. Eles são neoconservadores. Para eles não interessa falar sobre Gaza, entendeu? Vai interessar no quê? Né? E a gente tem um problema. Né? O primeiro problema é o financeiro. Quem financia essa galera de direita, a gente sabe que é o país da estrelinha. Então, assim, inclusive o Eduardo Bolsonaro, a gente fez um vídeo no canal falando sobre esse assunto, ele esteve lá naquele lugar. E o Flávio, essa semana saiu a notícia, ele também foi para lá, não sei fazer o quê. A gente, na verdade, até sabe, né? Eles vão se aconselhar lá, porque eles não têm mais quem dê bom conselho, então eles vão para lá. Mas ele foi para lá, tipo, o mundo comendo numa guerra federal e o cara pega o aviãozinho e vai pra lá como se fosse, sei lá, ir ali pro Hop Hari, entendeu? É uma vergonha. Então, assim, a gente sabe que financeiramente, né, politicamente, não é do interesse deles falar sobre Gaza, né? O Dr. Michael Jones tem uma frase muito interessante, que é a seguinte. Ele fala assim, a esquerda, ela acha certo matar um bebê dentro do ventre da mãe e acha errado matar uma criança com uma AK-47. E a direita é contra matar um bebê no ventre da mãe, mas concorda em utilizar uma AK-47 para matar uma criança. Então, é basicamente essa relação. E assim, eles estão lá, eles vão lá como se nada estivesse acontecendo. E você não vai ver nenhum político de direita falar sobre o assunto. Porque não é do interesse financeiro, não é do interesse do sistema no Brasil. Inclusive porque, às vezes, se tu criticar, tu vai preso. Né? Se tu abrir um biquinho para falar, tu já é antissemita. Então, assim, é muito complicado. Em segundo ponto, no Brasil, a gente tem uma confusão que está, assim, muito... É uma infecção grave, digamos assim, porque certas pautas você tem um pensamento binário e você não consegue pensar
sem o aparato ideológico, né, e até identitarista para te nomear esses problemas. Então, assim, se você fala, olha, se eu vou tirar a fala do Leonel Pavan, que eu vi uma entrevista dele, eu achei bem interessante porque ele conseguiu traduzir o problema. Se eu falar que eu sou a favor de merenda na escola, eu sou de esquerda. Se eu falar que eu sou a favor de ambulante na rua, eu sou de direita. Se eu falar que eu sou a favor de, não sei, vamos pegar aí, de não ter privatização nos funcionários da coleta de lixo, eu sou de esquerda. Se eu falar a favor da privatização, logo eu sou de direita. E isso cria um inferno do caramba na cabeça das pessoas, porque o mundo não é preto no branco. Olha, eu demorei muito tempo para descobrir, mas o mundo não é preto no branco. O que é preto no branco é a nossa fé, digamos assim, né? Você ter muito claro pingos nos is, assim, ó. A minha fé é essa, a minha doutrina é essa, ponto. Entendeu? O resto não vai ser. Então, assim, o que a gente tem de problema é que nós não temos uma formação doméstica e intelectual. Então, logo, a gente precisa que a ideologia mastigue pra gente as relações sociais, né? Eu não consigo entender as relações sociais de uma forma natural, né? Como um medieval, por exemplo. Então, assim, se eu não tenho o mínimo conhecimento do que é a doutrina social da igreja, do que a igreja diz em relação ao bem comum, em relação à limpeza da rua, em relação aos salários mínimos, em relação à inteligência artificial, se eu não tiver como referência o que a igreja está ensinando, porque esse ensinamento ele é oriundo de uma doutrina, ele é oriundo de estudo, ele é oriundo de filosofia, de teologia. É um negócio assim, tu decanta todo aquilo para chegar lá na homilia do padre, e o padre vai falar pro povão, e eu me incluo no povão. Povão, não pode jogar cacaca no chão. Povão, não pode deixar as pessoas passando fome. Povão, você tem que pensar antes de votar. Então tá. O padre, ele civiliza, tá? Ele civiliza a população. A Igreja Católica, ela tem essa missão civilizatória. Doa a quem doer, tá? E depois nós vamos falar muito sobre isso nesse canal. Então, assim, se você não tem isso, é muito difícil você conseguir moldar a sua identidade e as suas ideias e até as suas opiniões, porque aí você vai ter que buscar outros recursos. No caso, a gente trocou a autoridade da igreja pelos especialistas. Então, o professor, quando se colocou o sistema de ensino, o professor, né, inclusive no trabalho do Weber Braga, meu marido, sobre o Jeca Tatu, ele inicia essa discussão. O professor, ele se torna aquela autoridade, ele deixa de ser a pessoa que ensina, o pedagogo, ele deixa de ser uma pessoa que ensina para ser um interventor do Estado, para ser um representante do Estado. Então, ele não é mais um professor, ele é a lei, ele representa a lei, entendeu? E o que compete na lei, o que a lei acha que tu tens que aprender. Então, é isso que o professor vai fazer. E aí a gente tem o sistema sanitário. Né? Ali o Monteiro Lobato, na sua obra, até no próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele vai falar sobre isso indiretamente. Você tem ali, então, assim, não, para combater a pessoa que tem uma doutrina, que tem uma fé, e tem toda uma igreja que dá o entendimento para ela, enfim, que faz esse trabalho, não, você tem os médicos, você tem um sistema de mecanismos de saúde que justificam a eugenia, a limpeza étnica, o caramba 4, para tentar domesticar essa população. Então, quando você não tem e você precisa tirar essas referências de outros meios,
você acaba caindo nesses engodos, e aí a gente entra nesse problema dessa dicotomia de esquerda e direita. Então, assim, no Brasil, a esquerda é que vai falar sobre Gaza, por mais que seja contraditório, e não a direita, né? Então, a esquerda vai falar sobre a questão humanitária, a limpeza étnica, não é a direita, né? E, inclusive, porque para próprio neoconservadorismo, digamos assim, eles defendem aquele país, como eu falei, por uma série de fatores, né? Embora aquele país não tenha uma moral conservadora, né? Não tenha uma moral cristã. Aliás, não existe judaico-cristão. Quem usa isso para justificar, não, mas a sociedade ela é judaica cristã. Gente, me poupe, tá? Os meus valores não têm nada a ver com os valores do judaísmo. Entendeu? Assim, os valores do cristão católico não tem nada a ver. E aí você vê o fenômeno dos protestantes, né, brasileiros, assim, que vão lá para Israel e tudo mais, assim, e tipo assim, passam vergonha, né, são humilhados lá. Não existe esse sol nascente ocidental. Não existe. Nós não somos iluminados por isso, né? Mas as pessoas estão muito confusas, muito mal informadas, muito mal formadas, e elas utilizam esse tipo de mito. Então, a direita não vai falar sobre Gaza, a direita não vai se incomodar. Até porque a direita ela é totalmente islamofóbica. A gente sabe o que está acontecendo na Nigéria, a gente sabe de todos os conflitos, a gente sabe da história. Mas isso não justifica matar, não justifica destruir um país inteiro para vender para ser condomínio de luxo, gente. É a mesma coisa assim, ó. Vou pegar um exemplo. Tem o PCC, agora tá na moda o narcoterrorismo, né? Depois de 60 anos acordaram para a vida. Aí tá. Agora, qualquer coisa, se a pessoa que mora numa favela, se né, o Todo-Poderoso decidir, não, agora vamos tirar todo mundo da favela, tirar a sua casa, te matar seus filhos, é nesse nível, entendeu? No lugar que você mora, que você nasceu, que seu povo vive lá. Inclusive, eu tô lendo o livro do Carlos Lacerda, A Questão Árabe, que fala muito sobre a instauração do Estado, das estrelinhas. Então, assim, cara, é tenso, entendeu? Não tem, assim, humanamente como concordar com isso. E eles são um bode expiatório, porque se acontece com eles podem fazer isso com qualquer povo pobre do mundo, entendeu? Não, desapropria, mata, chacina, joga bomba e faz prédio de luxo. Então a gente tem que acordar para a vida, é uma questão de humanidade, entendeu? Até os bundas lá do MBL foram para a Ucrânia fazer ação humanitária, tá ligado? Se bem que a gente sabe que aquilo ali foi mais, turismo sexual. Mas é essa questão. Então a direita não vai falar. O cara protestante, deputado, ele não vai falar. E ainda ele vai criar um terror moral para ser contra os muçulmanos brasileiros, assim, para dizer que mulher não tem que usar véu, entendeu? De repente, assim, para deturpar todos os valores morais sexuais daquela cultura, daquela religião. Então, assim, não se fiem. É por isso que, digamos assim, no Brasil, nós não temos quem fale sobre Gaza sem ser o pessoal militante da esquerda. E, como no vídeo da live do Michael Jones, eu vou deixar nos cards do vídeo, é nosso dever, como católico, falar sobre isso. Porque se nem a direita nem a esquerda consegue, nós que somos católicos conseguimos. E nós temos um arcabouço teórico para poder nomear esse problema. Tá certo? Então vamos para o próximo. Acredita no avanço da Agenda 2030? O que podemos fazer? Cara, não tem avanço, já foi implementado, sabe? No momento em que eles começam a colocar aqueles estudos de cenários possíveis, tu já sabe que o troço já rolou faz muito tempo, entendeu? Então, assim, o que a gente tem que ter em mente
pra não ficar louco, é que, tipo assim, ó, existe um retardamento. Assim, não. Eu vou tentar responder de uma forma melhor. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente para não enlouquecer é o seguinte: Deus está no comando do mundo. Deus está no comando da história, tá? Por mais que exista esse povo endemoniado, caramba, Deus está no comando. Então, nós devemos nos apegar pelo fato de que Deus está no comando e que nós todo dia temos que falar assim: Deus, me ajude a fazer a sua vontade. Né? Por mais revolta, indignação que nós tenhamos, e eu sei que as pessoas andam assim, eu também ando assim, mas a gente tem que dizer: Deus, eu aceito a minha cruz e me faça caminhar no seu caminho, Senhor. É isso. Isso mantém a sua sanidade mental. Segundo ponto, não tem saída. Eu até falei no Instagram, né? Agora tem. Eu acompanho a narrativa das propagandas do Instagram, porque o Instagram, de certa forma, ele é um Big Brother, assim, do pensamento, né? Ele tenta pautar o pensamento das pessoas. E aí todo mundo falando, no marketing digital, o pessoal vai voltar pro campo, pro interior, né? A diáspora do interior, não sei o quê, pipipi. Mas assim, gente, o que adianta eu comprar quilômetros de terra, eu ter hectare, se daqui 10 anos o Bill Gates vai mandar em quem planta, entendeu? Se tem a Monsanto vendendo o grão. Como é que é? Esqueci o nome agora. Semente. Gente, é uma certa ingenuidade achar que tu vai ter como fugir, entendeu? Tu vai criar um bunker com comida. Não tem como fugir, gente. Não tem. Tu pode retardar a velocidade com que isso vai acontecer. E pelo visto, tá rápido. Depois da pandemia, tipo, o troço despencou, assim, né? Começou a correr muito rápido. E aí tu vai vendo nas políticas públicas, a extinção do carro a gasolina, né? Ele já tem aí várias datas e vários planejamentos. O não sei o quê. O salário universal, o IA, o não sei o quê. Então, assim, tá tudo mudando. As relações de trabalho, tudo tá mudando. E não tem como a gente fugir. Não tem. E os nossos filhos vão viver num mundo ainda pior, né? Em que o Weber a gente estava conversando hoje. A gente tem que se preocupar não no que trabalhar, mas em como trabalhar, né? Essa preocupação vai ser maior para os nossos filhos, como trabalhar. Então, assim, não temos o que fazer. O que podemos fazer, o que nos cabe ao nosso mínimo papel é estudar, criar bem os nossos filhos, dar aos nossos filhos meios intelectuais para que eles consigam pensar, raciocinar diferente das outras pessoas, para achar soluções para os problemas da vida, do que eles vão ter, do que eles vão enfrentar. Isso já é muita coisa. Não vou te dizer, guarde dinheiro, compre terra. Não vou, porque se daqui a amanhã eles decidirem tirar tudo da gente, eles vão tirar aí daí. Seja por meio do banco, de terra, de tudo, gente. Então, assim, pense na salvação e pense em você ser forte. Eu acho que a gente tem que ter força para conseguir se reinventar todo santo dia. Se der qualquer tipo de problema, que a gente tenha envergadura moral para sair sem nada, entendeu? Para ficar sem nada. A gente tem que ter envergadura. Eu acho que é o grande problema agora. A maioria das pessoas elas estão preocupadas só com o almoço, entendeu? O brasileiro só está preocupado com a sobrevivência e se lamenta muito. Porque eu não tenho isso. Porque, por exemplo, né, meu filho, eu não posso ter filho, porque senão eu tenho que dar plano de saúde, tenho que dar o danoninho de marca, tem que isso, tem que aquilo. Gente, isso não é envergadura moral. A gente está aqui para guerrear, cara. A vida é matar um leão por dia. A gente não é herdeiro da VEG. Então, assim, e mesmo se fosse, entendeu? Todo mundo tem as suas batalhas. Mas, assim, digamos, a gente não tem aquele conforto financeiro, mas é isso. E nem a herdeira da VEG tem também, porque a gente sabe, se um dia ferrarem com tudo, ferrou mesmo.
Então, é se resguardar a família, resguardar o que é perene, entendeu? Só. Tem mais nada. E aí um dia a gente vai embora daqui, se Deus quiser, a gente vai com Deus. Essa é a minha esperança. Nós e nossa família, e rezar para todos aqueles também irem, todo mundo ir, porque o céu é mais legal para todo mundo. Não tenho que falar mais, porque não temos o que fazer. E medidas paliativas, tipo, assim, ter bens que tu possa vender, tipo, ouro, né? Ter coisas que sejam perenes, mais concretas. Porque internet não é produção de riqueza. Tá? Uma hora acaba, amanhã dá um blackout, acaba a internet, acaba tudo, e aí? Então a gente tem que ter meios de ação concretos. É isso. Bom, vamos para a próxima pergunta. Sobre ocupar espaços, inclusive nas universidades. Por que a direita é contra? Porque a direita ela não quer concorrência interna, né? Então, quanto menos gente tiver, melhor. Então, assim, a gente, na ocupação de espaços, a gente tem que considerar uma coisa. Não adianta ocupar espaços inúteis, né? Embora que os espaços, geralmente, a maioria não são inúteis, mas a gente precisa realmente ocupar os espaços onde a gente pode plantar sementes. O que é plantar sementes? É fazer algo mais concreto. Ou seja, produção intelectual, tá? Produção intelectual, escrever artigo, escrever dissertação, livro, tese, mais coisas que sejam interessantes. E não só abobrinha filosófica ou ficar discutindo coisas que agora não vão resolver nada. Tá todo mundo sofrendo. O mundo tá puxando o nosso pé. E a gente precisa começar a construir. Não adianta ficar... que é a luz do não sei o quê. Cara, não adianta. Nós precisamos pensar em soluções práticas. E para isso nós precisamos de bons intelectuais. Para ter a base, para ter como nomear os bois, para ter como ter pauta, discurso, narrativa, tá? Então, basicamente é isso. Isso não se faz sendo político. Olha, eu sinto muito dizer, não se faz nada sendo político. Ser político, eu vou resumir. Inclusive, um grande amigo meu uma vez perguntou: você não tem vontade de ir para a política? Eu falei, cara, não. Até gostaria, porque eu gosto de falar, mas eu não me vejo contribuindo politicamente, porque eu sei que se eu conseguisse me eleger, eu vou ter que trabalhar para a próxima reeleição. Eu vou ter que trabalhar para ter um projeto próprio de poder, porque a política ela é feita disso. Projetos próprios de poder, não são projetos coletivos de poder. Então, se eu fosse para lá, eu ia ter que ficar gastando dinheiro para me reeleger, para ter emenda. E não necessariamente para criar uma elite intelectual. Assim, o trabalho de base não dá para fazer sendo político, entendeu? O político ele é o final do caminho, né? É quando tu subir os degraus. O trabalho de base é você estar entre o teu povo, ouvindo o teu povo. Então, eu acho que a gente precisa preencher os espaços reais e concretos. Não adianta tu ser de marketing digital e viver de internet. Tu não tá preenchendo espaço real. Tu não tá impactando na vida das pessoas, entendeu? Aquilo é consumo, é fast food, é pantomina. Você impacta no momento em que você funda uma ONG e você aí faz um trabalho social e que você ajuda as crianças, você ajuda os mais velhos, você está na sua paróquia, você está conversando com as pessoas, ouvindo, tendo a humildade de ouvir as pessoas, todas as pessoas, entendeu? Entender o contexto das pessoas e aí pensar em soluções que tu possa ajudar. Às vezes com coisas pequenas.
Só que as pessoas, elas estão em bolhas, em grupos, elas não querem se relacionar, elas não querem fazer base, entendeu? Porque isso, tu tem que ter amor às pessoas, tu tem que se dedicar, tu tem que gastar tempo e energia, às vezes recurso. E talvez, se tu vê algo em troca, vai demorar muito tempo. Então, a gente precisa tomar todos os espaços concretos e que tenham pessoas, espaços vazios, sem pessoas reais, sem lidar realmente na vida concreta, não vão resolver nada. Não vai dar em nada. Você vai ser um ilustre desconhecido no mundo real, tá? E você não vai poder ajudar ninguém, tá? Outra coisa, o brasileiro só pensa no ganho, no retorno. A gente tem que aprender a fazer as coisas sem retorno, tá? A gente parece um bando de morta-fome, que assim, só pensa em ganhar, e a vida não é ganhar. A vida é perder. E falta muito disso. Então, a política, para mim, é o pior espaço. Eu acho, assim, que a gente precisa dar força para as pessoas que, como eu, e como você, entendeu? Para mãe de família, para quem está fazendo trabalho intelectual, e está sério, entendeu? A gente tem que buscar de fora, buscar do teu meio, fazer do teu meio, preencher o espaço do teu meio, porque às vezes o teu espaço está vazio, a tua postura está vazia. Aonde está o teu espaço, você não está plenamente utilizando a tua vitalidade para preencher esse espaço, né? Cara, às vezes é tão coisa pouco e pequena e fácil, mas a política, penso eu, que nós não temos a evolução civilizacional para poder fazer isso. Às vezes, nós não temos, ainda mais nós católicos. Então, nós temos que ocupar o nosso espaço, e o nosso espaço é no nosso povo, tá? E bora pra frente. Eu acho que a pessoa que me perguntou isso, eu acho que assim, até vou dar uma resposta pessoal agora. Você está ocupando o seu espaço. É isso. Você está fazendo exatamente o que você deve fazer, o que você deveria fazer. O que lhe cabe. E da melhor forma possível. Então, você já está ocupando esse espaço. Mas o retorno demora. Tá. Desculpa. Aí falou sobre universidade. Ai, gente, eu dizia a resposta, mas tudo bem. Eu vou responder agora sobre a universidade. Tem que ocupar, né? Infelizmente, a direita, eu vou falar a direita assim, esse pessoal, principalmente o Olavo, infelizmente, ele criou uma ojeriza ao meio institucional. Só que aí o pessoal, olha que engraçado, sai da universidade e vai para a política, ou vai para cargo comissionado, tipo, o quê, sabe? Então, assim, existe espaço na universidade, existe meios de se fazer, só que você precisa estudar, você precisa chegar lá mais ou menos com uma carga boa de conhecimento, não adianta chegar lá ignorante, sem ter lido um livro na vida, e você precisa ter em mente que é duro. Que é duro, se você quer uma vida acadêmica é duro. Você precisa ter em mente o que é a universidade hoje, porque na época do Olavo, a universidade ela ainda tinha... Só um minuto, pessoal. Ela ainda gozava de muito prestígio. Agora, ela não tem mais prestígio, né? A gente vive... Peraí que o papai vai pegar o bebê. A gente não goza mais de prestígio acadêmico, como tinha antes. E esse prestígio, ele é financeiro também, porque as universidades aí estão, né, só o pau da rabiola financeiro. Então, se torna mais difícil, porque não vai ter bolsa, você quer fazer um trabalho e precisa de uma extensão, não tem. Você quer um banner, não tem. Você quer tentar uma impressão, não tem. Então, assim, vai ser mais difícil mesmo. Não é 2010. Mas eu acho super importante
que as pessoas entrem no nível superior. Quem quer ser intelectual, entre na sua devida área e escreva. As pessoas têm que escrever. E na universidade, querendo ou não, se tu faz um TCC, tu faz uma dissertação, você tem onde publicar. Você vai publicar o seu trabalho, né, quando você se formar. Então, eu acho que ainda é um meio muito viável. Lá você vai conhecer pessoas que vão ter muita semelhança com você, ou talvez não, mas você vai aprender a conviver com aquilo que é muito diferente de você, e eu acho que isso é importante para ser um intelectual. Você tem que conhecer de tudo um pouco. E, por exemplo, eu fiz pedagogia e letras, mas a minha primeira experiência estudando filosofia, ela foi no curso de filosofia da Federal, daqui da minha cidade. E aí, quando eu cheguei no curso de filosofia, eu achava que isso é um pessoal muito louco. Era todo mundo conservador. Era um pessoal de esquerda, mas era tão conservador quanto eu na moral, nos costumes, entendeu? As leituras, tipo. Então, aquilo ali, eu fiquei assim, cara, como assim, né? Então, eu acho que se colocou um estigma muito ruim. E eu acho que a gente tem que ocupar a universidade, tem que fazer os concursos, tem que ocupar cargo, tem que ser professor, tem que ser bolsista. Mas é lógico, se você quer isso, se tu vê, não, minha vocação, eu quero escrever, eu quero estar nisso aí. Então, beleza. Então, só se prepara, saiba que é um caminho tortuoso, mas vai. E produza e escreva. Eu acho que falta boa produção autoral brasileira. A gente está muito traduzindo, muito publicando coisas que eu acho que não estão dialogando com as pessoas hoje. E a gente precisa fazer isso. Espero que a resposta tenha ficado boa. Deixa eu ir para o próximo. Qual as comidas que mais subiram de preço nos últimos 3 anos no Brasil? Tudo. Eu acho que tudo. Chegou em tempos em que a cebola estava custando R$12 o quilo. Né? Sei lá, assim, uma alcatra, uma picanha de R$40 para cima, um contrafilé quase R$40. O café, o mais barato, é tipo R$27, né? O preço dos alimentos, realmente, dos insumos, é alto. É alto e os mercados têm controlado cada vez mais, né? Tu chega assim, as promoções, as marcas dos atacados, você vê sempre naquela semana, todos fazem a promoção no primeiro sábado do mês. Aí é sempre os mesmos produtos, as mesmas marcas, não há muita diferença no geral. Então eu vejo que o atacado e o varejo, eles estão controlando, assim. Tu compra conforme aquilo, como é que é aquele giro promocional, né? O que antigamente não era assim, a gente tinha mais liberdade para comprar. Os preços eram mais acessíveis e a gente tinha mais liberdade de escolher. Hoje em dia meio que não, assim, né? Tu compra conforme as promoções e o desenvolvimento, né, do mercado que tu vai. E cada vez mais está homogeneizado. Então, tá caro, tipo assim, o frango tá caro. Agora deu uma refrescada aí, né? Mas mesmo assim, carne é caro e tipo assim, eu até comparo, eu tava em Minas Gerais. Lá, o hortifruti era caríssimo, gente. Caríssimo, caríssimo, caríssimo mesmo. Eu acostumada a pagar 3 quilos, 4 quilos na tangerina, na bergamota, e lá era R$20 quase, gente. Lá onde eu tava, assim, era realmente uma tristeza. Você não conseguia fazer hortifruti. Carne cara também. E assim, eu sou do sul, então a minha perspectiva de carne é diferente da deles. Então eles comem um tipo de carne que eu achava qualidade e o preço absurdos.
E, enfim, eu acho que o preço nos últimos 3 anos, eu estou tentando comparar assim até antes do governo Bolsonaro. Infelizmente, eu até não tenho, podia ter separado uns panfletos para a gente olhar. Mas eu acho que, assim, os primeiros 2 anos de governo Lula, o supermercado se tornou um castigo. Um verdadeiro castigo. Agora, para tentar... ano que vem tem eleição, né? E as coisas vão baixando também. Os mercadores estão mais tentando tranquilizar, apaziguar a galera, entendeu? Mas, olha, é difícil. Porque, assim, a situação do preço dos alimentos são 2 problemas. É o político e é o empresário. Esses são os problemas. Nós dependemos da boa vontade dessa gentalha. Então, é assim, é toda hora ajustando, né? Os insumos de leite, os laticínios, né? Embora o leite esteja um pouquinho equilibrado com as promoções, mas ainda assim, os laticínios muito caros, queijo caríssimo, frios está muito caro. Por exemplo, assim, o leite lá em Minas, o Zema tinha feito uma lei lá para tentar melhorar a situação para o pessoal de lá, mas mesmo assim o leite muito caro. Mesmo com o subsídio do governo não mudou nada. E assim, o que acontece pro brasileiro, né? A gente cada vez mais está tendo que mudar os hábitos básicos. A gente não tem uma cultura alimentar. Eu acho que mandou essa pergunta, sabe mais disso, muito bem disso, muito melhor do que eu, né? E a nossa cultura alimentar é 0. Então a gente tem vários problemas aí em relação à comida. O desperdício, o consumo errado de produtos errados, né? O brasileiro pobre, ele gasta muito óleo para fazer comida, e isso é um problema. E não tem assim cultura alimentar, então fica bem complicado. Eu não acho que melhorou, não acho que piorou. Eu acho que final de ano é sempre bom, porque tem mais promoções, o mercado aquece, porque as pessoas são obrigadas a comprar comida. Mas, cara, podia estar melhor. Mas nós não temos a vontade daqueles que estão acima de nós, que melhore, minimamente. E nem nas questões trabalhistas, né? E o mercado é um problema. Então, o jeito é jogar o jogo e pegar papel de promoção e ficar na via sacra de onde está mais barato, onde você tem uma conjuntura melhor. Porque tem mercados que, tipo assim, carne é caríssimo, mas os insumos são mais reduzidos. Tem outros mercados que a carne é mais acessível, mas os insumos são mais caros. Tem mercados hoje em dia que tem muita importação, o que é mais barato. Às vezes é mais barato comprar uma pizza congelada italiana do que comprar uma pizza congelada da Sadia. Então, tem que ficar o olho e tem sobrevivência. Hoje em dia, o brasileiro está aceitando comprar comida com prazo de validade lá em cima. O que é péssimo, porque eu já cansei de comprar coisa que veio estragado, que eu não vi na hora. Mas que reduz o preço dos alimentos. Então tem muito outlet, muito lugar que está vendendo comida mais barato. Mas se tu for ver restaurante, lanchonete, é caríssimo. Um Big Mac hoje é uns 30 pau. Tu não come o sorvete, a casquinha tá R$6. Eu não sei como é que tá aí, mas aqui tá R$6. Então, assim, comer fora não dá. Não dá para comprar um bolo na padaria. Que um bolinho, sei lá, de 200 gramas é quase R$20. Assim, tudo que exige uma mão de obra tá muito caro. Nós estamos igual nos Estados Unidos, assim. Uma cozinheira, tipo, tudo que tu exige uma mão de obra, e eu não estou falando que não deva ser bem pago, mas tá muito caro, assim, tá muito caro mesmo. Tu se pergunta, mas meu Deus, né, o que aconteceu? E o salário da pessoa continua ruim. Tipo, a moça da padaria, o padeiro, continua ganhando mal. Mas o pão tá quase R$30 o quilo, tá 20 e poucos reais o quilo, né?
Então, são coisas para se questionar, mas o preço dos insumos, né? Mas eu acho que, no geral, nos últimos 3 anos, foi péssimo. Agora que melhorou um pouquinho. Ano passado mesmo, tava de chorar. De chorar. Eu fui no supermercado, eu postava no meu Facebook, eu falava assim, mas meu Deus, o que houve? O que eu perdi? Eu tava em coma, não é possível. Tá. Eu já tô terminando esse vídeo, vai ficar muito grande. Mas eu acho que eu vou deixar a minutagem. Deixa eu ver. Tá, vou responder mais uma pergunta e deu por hoje. Tinha mais, mas em outro vídeo eu respondo. O que você pensa sobre o @coração de mami? Eu não conhecia, aí eu fui ver o que era o @coração de mami. É um Instagram de uma família com 13 filhos, que pai e mãe trabalham em ambiente digital. E, enfim, eu vou falar a real. Eu acho bonito. Eu acho que as pessoas têm que ter filhos igual a coelho. Eu acho que não tem que ter impeditivo para ter filho de forma. Eu acho que vai da consciência da pessoa. Ela tem que ser livre para ter quantos filhos ela quiser. Ela não tem que ser tratada como escrava, esterilizada e não poder ter filho. Tá? Ela tem que ser livre para isso. E eu acho que o casal tem muita coragem em ter esses filhos, em 13 filhos. Não é fácil no mundo de hoje, a gente sabe disso. Seja financeiramente, culturalmente, socialmente, nós sabemos o que tem que ser muito guerreiro. Só que eu não concordo em transformar a família em um lifestyle que se torna uma mercadoria. Tá? Eu não concordo. Eu não faço isso. Eu não faria isso. Né? Lifestyle, eu não consumo lifestyle. Tá? Eu não gosto de lifestyle. Eu acho que isso gera muita coisa ruim psicologicamente para as pessoas. Então, eu não concordo com isso. Né? E, enfim, não é porque eu não concordo que você vai se sentir mal e né, não possa fazer. Mas eu acho que dá pra gente sustentar a nossa família sem precisar expor os nossos filhos na internet. Tá? Eu acho que dá. Eu acho que dá a gente fazer os nossos rolês sem precisar abrir mão de uma certa descrição, uma certa privacidade, enfim. Só que eu não sou uma pessoa que gosta de se expor. Né? Eu sou uma pessoa na minha. Mas tem gente que gosta, então beleza. Mas eu não gosto de exposição, não gosto de gente vendo o que eu estou fazendo, não gosto de dar satisfação para ninguém. Por quê? Porque depois, quando vem as críticas, depois, quando você se expõe e coloca uma lupa em você, aí não adianta surtar. Aí não adianta ficar contra o mundo, entendeu? Aí não adianta se sentir desmascarado. Isso eu acho muito perigoso. E claro, enfim, por todos os contextos, assim, até às vezes as crianças também não querem que a imagem dela, assim, a criança não entende aquilo, entendeu? Às vezes eu vejo alguns casos que eu vejo que se coloca um peso nos filhos, entendeu? De corresponder ao social. Então, é isso. Acho que tenha filhos. Tenha filhos, se converta, conheça Jesus Cristo, mas seus filhos não são bonequinhos, não te devem nada e eles não devem ser um meio de ganho. Ponto. É isso. Mas de resto, acho legal. Acho que todo mundo tem que ter uma família. A família é a única coisa que vale a pena nesse mundo. É o nosso plantio. É a nossa seara. É familiar. Nossa cruz é familiar. Entendeu? Mas é isso. E assim, espero que vocês tenham gostado.
eu acho que eu sou muito franca nas minhas respostas, e não levem na pessoal. Quem tá vendo, por favor, não levem na pessoal. Mas veja pontos que possam te fazer ter uma discussão consigo mesmo, assim, será que tá certo, será que tá errado? Eu me incomodei com o que ela falou, então não fique no incômodo. Questione esse incômodo, entendeu? Para arejar um pouco o pensamento. Acho que a gente precisa arejar o pensamento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, por favor, deixe um comentário. Eu vou pedir de novo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.